Bom dia a todos aqui presentes. Dentro de um minutinho nós vamos dar início ao evento. Nos vemos em instantes. Aguardem. Olá, muito bom dia para você que está conectado aqui com a gente, tudo bem? Eu sou a Mafelo Bisotto e está no ar a primeira edição do ITERES Data Talk, em parceria com a Microsoft. Como o nome diz, o objetivo é falar sobre os dados das empresas. Bom, a gente sabe que todos os departamentos geram um grande volume de dados, não é mesmo? Como então fazer uma análise desses dados para que resultem em novas soluções, também em melhorias como redução de custos, aumento de rentabilidade e otimização de estruturas internas? No evento de hoje, a gente vai contar com convidados escolhidos a dedo para falar sobre a cultura data-driven nas empresas. Então, a gente vai ter duas palestras. A primeira, do Osvaldo Aranha Neto, que é Head of Data e AI na Microsoft, e também do Rafael Souza, que é Data Product Manager na ITERES. Na sequência, vamos ter um roundtable com 5 convidados. São eles: Márcia Castro, que é BI Tech Leader na CIA, também o Roberto Basso, que é Head de Digital Engineering Latam na Nutrien, a Milene Mondek, que é Head of Data da Bemol, o Fábio Citrini, que é IT Director na Heineken, e também o Thiago Scala, que é Corporate and Digital Systems Manager na Axê Laboratórios Farmacêuticos. Bom, a gente viu que o evento promete, né? Eu quero até chamar, então, o nosso anfitrião da casa para saber qual é a expectativa. O João Gabriel Estevanato Bastos, que é Director of Business Growth da ITERES. Já está aqui com a gente o João Gabriel? Oi, Mafê, bom dia. A expectativa está altíssima. Bom, Conta vamos começar. Gente. Vamos lá, né? Bom, legal. Primeiro eu queria falar que é um prazerzão poder fazer aí a abertura desse primeiro ITERES Data Talk. Né? Só agradecendo novamente aí a presença de todos que estão prestigiando esse evento nosso, os speakers e também a Microsoft aí por toda a parceria desses últimos anos, né? Ao longo desses vários anos que a gente já tem, né? É sempre legal falar que juntos, né, a ITERES e a Microsoft, a gente apoia a transformação digital de clientes dos mais diversos segmentos, tanto no Brasil quanto na América Latina, através não só de dados e analytics, como a gente vai falar hoje, como também através de modernização de aplicações, cloud, segurança e DevOps, né? Bom, falando um pouquinho até da ITERES aí, para quem ainda não está familiarizado, a gente é uma consultoria de serviços de TI Next-Gen, com 12 anos de existência e mais de 700 colaboradores no time. Ao longo desses anos, a gente sempre construiu um relacionamento de muita confiança e transparência com nossos mais de 100 clientes, né? Alguns deles até aqui dentro dessa palestra, né? Sempre através do nosso atendimento diferenciado, da excelência das nossas entregas e do nosso compromisso com os desafios desses clientes, né? A gente é um dos pioneiros no conceito do Next Gen, que mais significa a questão de construção de soluções digitais end-to-end, né? Ou seja, desde a estratégia, concepção e design de soluções, até propriamente o desenvolvimento, qualidade e sustentação, sempre utilizando as principais tecnologias do mercado e as mais recentes e mais modernas práticas ágeis também. Um dos nossos maiores diferenciais é a nossa cultura people-centric,
onde através de um ambiente colaborativo e com muito incentivo à formação e à educação dos nossos colaboradores, nos permite crescer sem perder a nossa essência e a nossa excelência, que é onde a gente realmente é bem conhecido, né? Conseguindo assim ter um baixo turnover e reter os nossos principais talentos, que a gente que sabe que no mundo que a gente está vivendo hoje, isso faz total diferença, não só para a Iteris, mas também para os nossos clientes e parceiros. Eu também gostaria de reforçar rapidinho aqui o nosso mais recente investimento, que foi a abertura da Briteris, a nossa subsidiária nos Estados Unidos. Através da Briteris, a gente está conseguindo levar toda essa excelência dos nossos serviços que a gente já presta aqui no Brasil para um dos mercados mais maduros e influentes do mundo, que é o mercado americano. E mesmo sendo algo bem recente aí do começo do ano, do H1, a gente já tem contrato fechado e já estamos com operação rodando. Então, assim, isso só mostra o quão diferenciado a gente é, não só no Brasil, mas também fora daqui. Não vou entrar muito no detalhe, então se vocês quiserem mais informações, convido vocês a visitarem os nossos sites, tanto da Iteris quanto da Briteris, tá? E antes até de já passar a bola para você, Mafê, eu queria só agradecer bastante aí o nosso time de marketing liderado pela Ellen, por toda a organização e promoção do evento, e também agradecer ao nosso time de infraestrutura que está dando todo o suporte para nós aqui hoje. E claro, a você que está sendo a nossa anfitriã aí e fazendo todo esse suporte nosso. Mafê, é contigo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, viu, João Gabriel? Você vê que só novidades, hein, pessoal? Bom, Sim. antes de chamar o nosso convidado, eu tenho um recado aí para você que está nos assistindo. Você sabe que tem prêmio, né, hoje? Pois é. A gente vai sortear uma Alexa Echo Show 5 ao final desse evento. E para concorrer é muito fácil. É só você apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. Aí você preenche um questionário, você não vai perder muito tempo, é bem rapidinho e você vai ter a chance aí de ganhar esse super prêmio. Já desejo boa sorte para você. Bom, agora eu vou chamar o Osvaldo Aranha Neto, que é Head of Data e AI na Microsoft, que é a parceira desse evento, né? Como o João Gabriel já contou aqui para a gente, falou dessa super parceria, e ele vai fazer a nossa primeira apresentação do dia. Osvaldo já está aqui com a gente, seja bem-vindo. Estou aqui sim, obrigado Mafê, obrigado Iteris pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui falando um pouquinho da transformação digital e a cultura data-driven. Vamos lá. Ótima apresentação. Obrigado, Mafê. Bom, pessoal, como a Mafê me apresentou, sou responsável pela área de Data AI na Microsoft, e a ideia é a gente bater um papo aqui sobre a cultura data-driven. A gente vê muito se falar sobre isso, mas eu costumo dizer que não tem uma receita de bolo, né? Mas existe algumas questões, alguns passos para as empresas se transformarem, para elas adotarem mais tecnologia. E eu vou trazer um pouquinho para vocês também alguns dados, algumas pesquisas interessantes. A gente pode seguir com a apresentação. Então, o que é o Data Driven Transformation? Né? O que é essa transformação baseada em dados? A gente sempre costuma falar que é um tripé aí de pessoas, tecnologia e processos. Né? Tem até uma mudança aqui para pessoas, dados e processos, porque as empresas muitas vezes elas têm os dados, mas não usam os dados de forma a gerar insights, não usam os dados de forma a gerar valor para o negócio. Então, com a transformação digital, a gente vê, por exemplo, alguns mercados se transformando. Então, uma empresa de logística, uma empresa de varejo, ela fica tão boa no setor de logística, por exemplo, que ela começa a competir com empresas do setor, de outro setor. Né? Então, aquele banco tradicional, ele tem um serviço de last mile e começa a competir com startups de last mile de transporte. São revoluções que a gente vê no mundo digital que só é possível com essa transformação. Né? Então, isso cria novas oportunidades de negócio, novas fontes de receita para as empresas, novos competidores, muitas vezes, ela precisa ficar antenada nesses novos entrantes. Os modelos tradicionais não vão funcionar. Né? Então, seguindo aqui, eu trago alguns insights, no próximo slide, por favor, alguns insights do que os clientes estão falando sobre isso. Né? Poxa, a gente precisa transformar, a gente gostaria de mudar nossos workloads para a nuvem, a gente queria ser mais eficiente, e muitas vezes os executivos e as empresas não têm isso alinhado. A gente pode seguir? O que acontece? Né? Com essa realidade de dados complexo, muitas empresas investem na parte de hardware, de aquisição de dados, mas não conseguem transformar aquilo em valor. A gente tem até os 3 vezes, os 5 vezes, às vezes, de Big Data, né? Que ainda tem a questão de variedade, velocidade, volume e o valor que isso gera para a companhia. Então, algumas perguntas que naquela linha dos que os clientes têm questionado. Né? Que dados que eu tenho?
Então, poxa, se eu preciso de um relatório de vendas atualizado, será que isso está atualizado em tempo real? Qual que é a periodicidade que eu preciso daquele relatório? Eu consigo tomar uma decisão de negócio aqui baseado no comportamento, eu consigo juntar dados da rede social de percepção de marca com dados de venda entre as minhas regionais e novos entrantes, uma análise de competidores, por exemplo. Qual que é o meu risco de compliance? Será que agora com a LGPD eu estou exposto a essas novas leis, demandas dos clientes? Como que eu me preparo para isso? É um pouco do que essa realidade de dados que a gente chama de uma nova realidade. O dado está onipresente, né? Ubiquidade é o termo que a gente usa. As empresas precisam tomar essas decisões e preparar não só a parte técnica, mas de processos e de pessoas, né? Então, seguindo, eu vou apresentar agora alguns dados interessantes, né? Essa pesquisa do MIT mostra aqui uma estimativa para os próximos 10 anos do impacto no fluxo de caixa das empresas que usam inteligência artificial versus as que não utilizam. Então, notem que as empresas começam mais ou menos ali parecidas, até o laggard aqui, os retardatários, podem até ter um momento à frente dos competidores, mas os front runners aqui, as empresas que early adopters, né, que adotam primeiro a tecnologia, mas tem uma vantagem competitiva gigantesca, né? É um pouco do o vencedor leva tudo. Então, a gente vê que 94% dos executivos estão preocupados com isso, é uma prioridade estratégica, e 81% da maturidade digital dessas empresas tem como a inovação como carro-chefe, né? Então, essa pesquisa do MIT com a McKinsey, Accenture, ela é muito interessante quando a gente olha o gráfico, o impacto que isso traz. A transformação digital não é só uma moda, um termo do momento, é algo que as empresas precisam realmente prestar muita atenção e está na agenda do executivo, né? Então, seguindo, eu trago outros dados, só para o próximo slide. Antes até de mais dados financeiros, é uma brincadeira aqui sobre o papel do CDO, né? A gente vai ter o round table aqui com CDOs. Será que a gente está pedindo muito para o CDO? Então, eu falei de termos da moda, né? Termos relacionados a data têm se proliferado. Então, é o Data Analytics, é o Data Engineer, o Data Architect, o Data Governance, Data Stewardship. Todo dia a gente vê uma nova terminologia, né? Mas qual que é o papel central do CDO nessa transformação digital? Será que só o CDO tem essa responsabilidade dentro da companhia? Será que outras áreas precisam se adequar também? Será que o CDO tem que cuidar de todas essas frentes ou existem outros papéis dentro da corporação? Esse artigo do Thomas Davenport é um autor que eu gosto bastante, ele tem alguns livros interessantes sobre dados e analytics. Ele faz essa provocação, né? Mas o fato é que o CDO tem um papel central nessa transformação, ele vai liderar essa jornada dentro da empresa e tem ganhado destaque algumas questões de governança, né? Governança de dados. Então, quem acessa o quê, aonde que o dado está, que tipo de informação eu tenho, quais são os metadados que aqueles dados trazem, e isso tudo suporta a tomada lá na ponta, né, que é o objetivo da transformação digital, a tomada de decisão. E um último tópico aqui interessante, essa questão de ética de dados. Então, será que os modelos de inteligência artificial eles vão ser publicados, as pessoas vão ter acesso ao que acontece ali por trás? Ela vai ter algum viés, né? Por exemplo, um veículo autônomo precisa tomar uma decisão ali, ele pode causar um acidente, por onde que ele vai? Então, questões éticas estão muito presentes também. Então, a complexidade ela não é só de mercado, não é só financeiro, não é só de tecnologia, tem uma parte de filosofia e ética também interessante, tá? Então, próximo slide, a gente traz aqui, agora falando um pouco mais dessa questão financeira, né? As empresas que têm uma cultura data-driven, uma pesquisa da Harvard mostra que elas têm 4 vezes mais incremento em receita. Então, eu mostrei aquele gráfico dos early adopters, né, os front runners, quanto que eles crescem em relação aos competidores, e esse impacto não é só em liderança, ele é claro em receita, então por isso a importância, né? Outro dado interessante uma pesquisa do MIT sobre os Digital Masters, né? Então é uma pesquisa que o MIT trouxe dos líderes digitais, como que eles performam em relação aos pares. Então eu trago aqui alguns insights interessantes, né? Eles têm 26% mais receita, 12% mais de avaliação de valor de mercado e 9% em média
a mais de criação de valor, né, de receita. Então, não só de lucro, mas de receita. Então, os Digital Masters aqui no quadrante superior da direita lideram em relação aos pares, isso para todos os mercados, né? Então, aqueles que estão ainda no começo, quanto mais a empresa atrasa essa adoção, mais ela perde valor de mercado, renda e posicionamento de mercado, né? Então, seguindo, para vocês verem um pouco do impacto que isso causa, né? Outros benefícios que a gente comentou, mas um interessante aqui é o time to market. Quando a empresa vai lançar um produto, se ela tiver já uma cultura de transformação digital, com seus processos bem definidos, quebrando silos de TI, né, isso permeando a companhia inteira, ela tem 44% mais velocidade a lançar um produto, um MVP, uma cultura ágil. Isso não é à toa que ela ganha mais market share, mais valor. Isso aumenta muito a satisfação do cliente, né? Uma pesquisa aqui da HBR traz um pouco esse ponto para fechar, né? Não só a cadeia ali, finanças, tecnologia e, claro, a percepção e satisfação dos clientes. Então, alguns insights que eu queria trazer de mercado, de pesquisa que a gente tem visto, tá? Então, seguindo, essas informações todas como pano de fundo, mas qual que é o real insight aqui, né? A gente tem dados de inteligência artificial no centro dessa transformação, é o que a gente chama na Microsoft de Digital Feedback Loop. Ele é um loop contínuo, né? A gente não adianta atacar somente uma dessas partes, elas precisam trabalhar em conjunto. Então, a gente vai transformar os produtos, engajar os clientes, empoderar os funcionários, as pessoas, e aí a gente pode falar os stakeholders em geral, mas os funcionários da companhia, e otimizar as operações, eliminar operações burocráticas, eliminar trabalhos repetitivos. A inteligência artificial veio justamente para isso, engajar os clientes, né? Então, a percepção de marca, a percepção de valor, com essa transformação, o Satya Nadella, CEO da Microsoft, fala muito disso, né? Inclusive, é o nosso lema de empoderar as pessoas e as empresas a alcançarem mais. Então, com os dados no centro, com uma estratégia bem definida, nesse loop, acontece a transformação. Então, seguindo um pouquinho para a gente detalhar essas questões, é interessante a gente olhar sobre a perspectiva dos Three Horizons da McKinsey. Ela fala da maturidade das empresas. Então, como é que a gente transforma as pessoas, os processos, as tecnologias, né? Como é que eu avalio o nível de maturidade que a minha empresa está hoje? Então, a McKinsey criou esse framework, Horizonte 1. A empresa está migrando dados ainda para a nuvem, migrando suas aplicações para uma forma mais moderna, um App Modernization. Horizonte 2, ela já usa inteligência artificial nos negócios, um pouco de realidade aumentada, realidade mista. E Horizonte 3, a gente tem poucas empresas ainda nesse modelo, já questões mais complexas envolvendo computação quântica, modelos de robótica, automação. Tá? Então, próximo slide, falando um pouco agora, falei um pouco dos benefícios, né, dos impactos, o que as pesquisas trazem, o que a gente ouve dos clientes, falei um pouco da transformação, dos 4 pilares ali do feedback loop, mas como que eu mudo essa cultura, né? Ela passa por esses pontos, mas é principalmente uma questão de cultura, das pessoas, né? Com treinamentos, uma nova abordagem, quebrando silos e trabalhando em conjunto. Então, a primeira parte, essa questão do Data Insights, são esperados de todos os cargos, todas as áreas. Então, eu fiz a brincadeira ali do CDO, né? Que às vezes ele está sobrecarregado, todo mundo, o CDO, o time de dados em geral das empresas, mas a transformação não vai acontecer se isso não passar por todos os segmentos. Então, o RH tem que estar alinhado não só na contratação, mas na análise de performance, usando tecnologia, usando dados para tomada de decisão. A área de marketing precisa usar tecnologia para entender o comportamento dos clientes, entender o go-to-market. Enfim, a área de finanças precisa estar antenada com as tendências, automatizar processos, ter insights em tempo real, um pouco do self-service BI. Então, se a companhia não conseguir fazer essa transformação em todos os segmentos, ela vai falhar nessa jornada, né? E aí democratizar o acesso à informação. Se isso ficar só na área de TI, não vai funcionar, né? Então as empresas precisam ter uma área de governança, uma área de classificação dos dados, quem acessa o quê, quem pode acessar o quê, mas é uma questão primariamente de pessoas. E por fim continuar a aprender e reaprender. Então a gente fala de upskilling, reskilling, né? Você subir o conhecimento naquele setor, ou até mudar totalmente o seu set de conhecimento, né? O reskilling. Então, a gente fala de lifelong learning, aprender continuamente o resto da vida, a gente vai aprender. Isso precisa estar claro nessa cultura de transformação da companhia. No próximo slide,
eu já aproximando aqui da parte final, mais difícil do que... pode passar mais um, por favor? Mais difícil do que a própria transformação, porque ela é complexa, envolve várias áreas, envolve tecnologia, aí tem questões de budget, questões de prazo, no dia a dia, às vezes a empresa é consumida pelo dia a dia, não olha a inovação, a transformação como core, fica para trás. A gente tem vários exemplos de empresas líderes que desaparecem. Então, uma pesquisa da Fortune 500, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 52% delas não estão mais na lista dos anos 2000 para cá, né? Então, intervalo de tempo pequeno, as empresas ou não existem mais ou perderam posições no ranking porque deixaram de inovar. Metade, é muito impactante isso, né? Mais da metade das empresas não estão mais. Então, novos entrantes o tempo todo, startups, que a gente chama de Digital Native Universe, startups e todo o ecossistema de inovação, o tempo todo a empresa ela pode estar num oceano azul ali de liderança. No outro dia aparece uma empresa com uma abordagem diferente, mais enxuta, né? Lean Startup, com uma abordagem go-to-market rápida, e abocanha ali parte do mercado e às vezes vira líder maior do que aquela empresa que era dominante durante décadas, né? E tem uma oportunidade de 100 trilhões de dólares aqui, estimativa do Fórum Econômico Mundial, para a sociedade da indústria nos próximos 10 anos. Então, realmente é algo que vai movimentar a economia de uma forma brutal, que a gente não tem um paralelo na história sobre o que está acontecendo, né? A gente está vivendo isso hoje. Então, o próximo slide, eu queria já aproximar aqui do meu encerramento, mas eu falei no começo que não tem uma regra, né? Uma receita de bolo, mas como que a gente muda a cultura, então, né? Se é fundamental mudar a cultura, o que a gente poderia fazer? Alguns insights, né? Isso pode ser top-down ou bottom-up, ou seja, o tone at the top. Os executivos sêniores da empresa precisam comprar a ideia, precisam estar antenados. A gente vê vários exemplos aí da transformação que está acontecendo na área de financial service, na área de varejo. As empresas todas que não estavam no e-commerce agora na pandemia perderam mercado. Então, democratizar o acesso a dados é um ponto fundamental, acelerar esse go-to-market, rever todos os processos, a tecnologia utilizada, deixar isso mais enxuto, investir nessa transformação e dar o accountability dentro da companhia, ou seja, quem faz o que, isso precisa estar claro, não só sobrecarregar o CDO, mas deixar claro cada responsabilidade dentro das áreas. Tá? E para encerrar, eu deixo aqui próximo slide, eu deixo uma reflexão do que é possível, né? Então a gente só descobre que era impossível depois. Então as empresas precisam ter essa ambição, essa questão bold, né? De ir para frente, né? Investir, não ter medo da transformação, ela precisa acontecer. Então não tem tempo melhor para fazer em termos de possibilidades, tecnologias, do que o tempo que a gente está vivendo agora. A gente viu aquela projeção ali até 2030. Então essa convergência de tecnologias, oportunidades, tamanho de mercado é o que vai guiar essa transformação, tá bom? Aí vou ficar com vocês aqui para o Roundtable. Queria agradecer mais uma vez a parceria. Obrigado, espero que tenham gostado dos insights e passo a bola para a Mafê novamente. Obrigado, pessoal. Muito bom, Osvaldo. Obrigada pela apresentação, né? A gente viu aí que quem não acompanha as transformações acabam morrendo na praia mesmo. Obrigada. Bom, reforço aqui o convite para você que está nos assistindo. Se você quiser ganhar aí uma Alexa Echo Show 5, já sabe, é só apontar o QR Code ali a câmera, né, do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, e aí você responde um questionário rapidinho e automaticamente já está concorrendo a esse prêmio. Combinado, então? Bom, agora eu vou chamar aqui para a segunda apresentação do dia o Rafael Souza, que é Data Product Manager na Iteris, e ele vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Olá, Rafael! Já está com a gente? Olá, agora Mafê, sim. Tudo bem? Agora Bom sim. Dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Baita aula aí do Osvaldo, acho que é interessante, né? As empresas que não estão inovando acabam ficando para trás, né? Acho que ser early adopter cada vez mais é importante hoje, né? Com certeza. E ele te deixou a bomba na mão agora para continuar a apresentação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Seguir aqui, então. Pode já avançar? Eu queria começar com uma mensagem muito importante que fala um pouquinho sobre a estratégia das organizações, né? O Gartner trouxe esse número em uma pesquisa recente de que até 2022, então vejam, ano que vem, 90% das estratégias corporativas mencionarão informação como um asset crítico.
e Analytics como uma competência essencial. E o que isso quer dizer para a gente? Isso mostra o tamanho o quão importante ou quão a sério as organizações, e principalmente aquelas que já estão, principalmente as que estão no topo, já estão falando sobre isso, já estão agindo dessa forma. Então, se 90% das organizações já estão tendo a informação, hoje pode traduzir no Analytics, no Data Analytics, e isso sendo permeado pela cultura data-driven, constando nas suas estratégias oficiais, no seu plano oficial, olha a importância do que os novos, dessas novas startups e das empresas que estão liderando o mercado dão para esse asset, para essa competência, né? Pode avançar? Então, é uma mensagem assim, muito interessante do Gartner que reforça. E aí eu queria começar essa discussão falando um pouquinho sobre os desafios que as organizações estão vivenciando nessa jornada data-driven. Um pouquinho aí do que a nossa experiência na ITERES, de mais de 12 anos, desde a nossa fundação, implementando essa competência, passando lá desde do BR tradicional, muitos anos atrás, e já há mais de 7 anos implementando Big Data, inteligência artificial, machine learning, um pouquinho da nossa visão e da minha visão, aí, mais de 10 anos nesse mercado, do que a gente está vendo como os desafios que as organizações estão passando nessa jornada, né, para conseguir atingir esses resultados que a gente viu. Pode passar? E aí, divido esses desafios em 3 pilares principais. Um sobre visão, o segundo sobre alfabetização de dados, o famoso data literacy, e o terceiro de tecnologia, que continua sendo muito importante. Pode passar? Falando do primeiro pilar sobre visão, o que a gente traz aqui? A visão é como a corporação ou como a organização como um todo enxerga a cultura de dados. Então, é extremamente o que a gente quer, o que eu trago aqui para vocês. O quão importante, como foi citado antes, como o próprio dia a dia de vocês traz, de quão importante é a organização estar comprada, estar indo em direção a essa cultura data-driven. E para a organização ir nessa direção, as pessoas começarem a se empoderar para ir nessa direção, para começar a usar os dados no seu dia a dia, é extremamente importante elas terem uma proposta de valor claro. Então, elas precisam saber qual é o valor do dado, não só para a organização, mas no seu dia a dia. Elas precisam estar conscientes, ou famoso awareness. Elas precisam saber que esse tópico é extremamente importante, que essa é a direção da empresa. Muitas vezes o que a gente vê no dia a dia, e até na minha experiência participando de projetos, é de que muitas vezes a pessoa na ponta não está consciente da importância do uso do dado na decisão dela, quanto isso ajuda no dia a dia dela e facilita a vida dela. E talvez mais importante, que acaba trazendo um pouquinho dessas questões de consciência e proposta de valor, é o impacto direto no negócio. É escolher projetos, escolher estratégias que causem efeito direto nos KPIs mais conhecidos da empresa. Isso gera, digamos assim, uma consciência, isso distribui a consciência por toda a organização, porque as pessoas elas já conhecem o indicador. Por exemplo, já aqueles famosos indicadores de atendimento, para a gente citar um exemplo, as pessoas já conhecem esse indicador e todos já ouviram falar. Você criando projetos que acelerem, que melhorem esses indicadores, isso mostra o valor da cultura e geram consciência em toda a organização. Pode passar. Segundo pilar é a alfabetização de dados. É como nós guiamos e empoderamos pessoas para a cultura data-driven. E isso é um tópico muito importante, porque eu vejo cada vez mais empresas investindo nessa direção. Mas aqui 3 pontos para ajudar nessa educação das pessoas quanto à cultura data-driven. A primeira, e acho que uma dica muito valiosa, é colaborar com as áreas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou a própria área de pessoas das organizações, os famosos, a gente pode, antigamente muito chamados de RH, hoje mais alinhados com pessoas, né? Colaborar com esse time para levar esses treinamentos para as pessoas da organização. Então, vejam, esse time é capacitado para executar esse tipo de treinamento, para executar esse tipo de tarefa. E muitas vezes eu vejo organizações, principalmente com diretorias de dados, tentando levar essa educação, mas sem utilizar esse importante asset que já está dentro da companhia.
O outro ponto importante é o roadmap de capacitação. É muito importante no processo de educar alguém, de guiar alguém, que essa pessoa tenha visão sobre os desafios, sobre as competências que ela precisa atingir, sobre qual que é essa jornada, isso empodera as pessoas. E talvez mais importante que junta esses dois outros tópicos anteriores, o foco nas pessoas. E aqui eu quero trazer a esfera de que é extremamente importante ter foco no dia a dia das pessoas. A gente tem que fazer os treinamentos de ferramenta, por exemplo, a gente tem que fazer o famoso treinamento de Power BI, mas a gente também tem que ter foco no dia a dia, nos desafios que a pessoa passa no seu dia. Então, como ela usa as ferramentas de dados da companhia para conseguir resolver os problemas do seu dia a dia específico. Então, é extremamente importante esse foco no dia a dia da pessoa de negócio. Pode passar. E o terceiro pilar, tão importante quanto os dois, é a tecnologia. É a tecnologia que habilita, que torna possível nós conseguirmos que as outras duas coisas sejam facilitadas, né? Veja, na Iteris a gente encara a tecnologia e o nosso propósito é o compromisso com os desafios dos nossos clientes. Então, na tecnologia, o nosso foco é conseguir que ela seja um meio para atingir os resultados dos nossos clientes. E aqui não é diferente na cultura data-driven. É importante que a empresa escolha plataformas que atendam essas necessidades, que tragam de forma mais enxuta a sua stack de tecnologia e atendam os seus desafios. É legal ver para o mercado o que o mercado está fazendo e é extremamente importante ser inovador, mas é extremamente importante ter atenção nos seus desafios. E principalmente foco no negócio. Novamente, tecnologia é um meio para se atingir os principais resultados. É um processo, digamos assim. Então, é extremamente importante ter o foco nos seus desafios do negócio. E é como a gente encara as coisas aqui na Iteris. Como nós conseguimos atingir resultados para o seu negócio. E é extremamente importante na jornada data-driven. Falar de negócio, não só falar de tecnologia. É legal usar as ferramentas mais inovadoras, mas é muito mais importante atingir os desafios, atingir os resultados de negócio. E talvez aí um terceiro ponto que ajuda também nesses dois anteriores são as entregas rápidas focadas nas metas da companhia, na estratégia. Vejam, lá no início a gente falou que a Data Analytics está fazendo parte da estratégia das companhias. Então, nós precisamos dos famosos quick wins para conseguir engajar as pessoas e entregar valor para o negócio. Então, utilizando plataformas corretas, com projetos focados em metas e essas pequenas entregas de curto prazo, ajudam muito a gente no engajamento, em ter foco no negócio e mostrar para as pessoas a importância da jornada data-driven. Pode avançar? Entrando já aqui na nossa parte final, como o ecossistemas de parceiros pode ajudar nessa jornada? Então, vejam, como que os parceiros, diante de todo esse desafio, como os parceiros podem ajudar as organizações nessa jornada data-driven? Pode passar. Acho que gostaria de iniciar esse tópico final com uma reflexão. Hoje, o desafio não está mais em um ponto específico. Antigamente, e eu vivi muito isso lá, 2010, até antes, de que o desafio, quando se falava de Data Analytics, era muito focado em tecnologia, em conceber a ferramenta e criar a ferramenta, e disponibilizar a ferramenta. Hoje não. Hoje o desafio está em toda a jornada do dado. A gente pode pensar no dado como ponto central da organização, e o desafio envelopa toda essa jornada. Então, os 3 pilares que eu trouxe para vocês. O desafio está em levar a visão, o desafio está em empoderar, engajar, ensinar as pessoas, e o desafio também continua em tecnologia, né? Cada vez ferramentas mais inovadoras. E aí, pode passar? Um ponto importante que é como nós aqui na Iteris abordamos isso e como é extremamente importante, como o parceiro pode ajudar a organização. Eu gosto de falar do Data End-to-End. Qual que é a ideia aqui? É a consultoria ou o parceiro ajudando em pontos específicos e pensando em toda a jornada da organização. Então, é nesse ponto que o parceiro consegue ajudar e trazer mais resultado, acelerar os resultados das organizações. Então, são parceiros que conseguem, e como o João trouxe lá atrás do NextGen, são parceiros que conseguem atender de forma end-to-end a empresa, mas principalmente conseguir cobrir, fortalecer a empresa
a organização que está nessa jornada data-driven em pontos específicos. Então, pode ser que a empresa seja muito boa em arquitetura, mas ela precisa de uma ideia estratégica antes, de priorização. Ou até pode ser que ela tenha, digamos assim, uma frente de formação muito forte, mas ela precise dessa capacitação mais no pilar de tecnologia, que não esquece essa jornada como um todo. Então, essa competência de tratar a jornada completa, acredito que é o principal diferencial e como um parceiro consegue atender, e é a forma como aqui na Iteris nós levamos valor com data, não só com Data Analytics, mas também com outros pilares. Ele pode avançar? E vem um pouquinho na ideia do NextGen. Nós somos hoje uma consultoria NextGen, é assim que nós nos posicionamos, e é esse o principal valor que nós levamos para os nossos clientes. Então, só reforçando um pouquinho essa ideia do que foi trazido do Data End-to-End, isso é uma cultura nossa aqui na Iteris. Pode passar? Como a gente consegue atender atender nosso cliente de forma de ponta a ponta, ser o one-stop shop do nosso cliente, mas também, principalmente, conseguir complementar as competências, conseguir empoderar esse nosso cliente, empoderar essa organização em aspectos específicos que às vezes ela precisa. Muitas organizações têm muita capacidade em vários desses tópicos, mas às vezes é um dentro da jornada que acaba faltando. E é exatamente aí que o NextGen vem a atuar. Não só complementando e empoderando as empresas, as organizações, mas também tendo essa visão global, essa visão geral de como trazer os principais resultados. Pode avançar? Para fechar, uma mensagem do Satya Nadella, sou grande fã dele, que traz que a cultura de dados não é só sobre entregar tecnologia, é sobre alterar a cultura de toda a organização. Todo time, todo indivíduo seja empoderado a fazer grandes coisas por causa dos dados na ponta de seus dedos. Então, vejam, nós falamos de cultura. Pessoas são o centro de uma cultura, são quem cria uma cultura. E é nelas que a gente tem que ter o nosso foco, utilizando a tecnologia para capacitá-las cada vez mais. É isso. Passo a bola de volta para você, Mafê. Muito bom, Rafael. Interessante, né, essa frase escolhida aí no final, que fala sobre essa mudança de cultura e a importância de uma iniciativa como essa, né, do evento de hoje, para discutir sobre o assunto, que é assim que as coisas mudam. Obrigada, Exato. viu? Obrigado. Então vamos lá, agora chegou aquele momento esperado, o momento do nosso round table, que vai agregar nomes de empresas renomadas aí para bater um papo sobre a cultura data-driven. Então, além do Rafael, que estava aqui com a gente, do Osvaldo, da Microsoft, que já falou com a gente lá no começo, né? A gente vai contar com a presença de mais 5 pessoas. Ó, tem a Márcia Castro, da CIA, Roberto Basso, da Nutrien, Milene Mondek, da Bemol, o Fábio Citrini, da Heineken, e também o Thiago Scala, da Axê Laboratórios Farmacêuticos. Vamos lá, acho que eles vão entrar todos aqui em tela com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Já entraram todos? A gente vai começar, então, esse bate-papo aqui, a nossa mesa redonda. Você que está nos assistindo pode mandar pergunta, a gente vai fazer um bate-papo, enfim, se houver tempo, a gente responde as suas perguntas no final também. Se não, podem ficar tranquilos, porque depois do evento as respostas vêm para vocês, tá? Os nossos especialistas vão responder a quaisquer dúvidas que tiverem. Então, vamos lá, eu vou começar a nossa conversa aqui falando com a Márcia, da CIA. Eu queria que você falasse aqui com a gente, Márcia, sobre, nesse panorama, né, da indústria com relação às iniciativas para uma cultura data-driven, queria que vocês falassem o que vocês têm feito e qual o impacto e a importância do Data Analytics na organização. Bom dia, Márcia. Oi, bom dia, Mafê, tudo bom? Bom dia, pessoal. Então, vou começar aqui contando um pouquinho do varejo, né? E vou pegar uma característica marcante aí do varejo, que é a velocidade, né? Então, acho que todo mundo conhece que a velocidade que existe no varejo, né? E, então, por causa disso, a gente está sempre buscando agilidade, né? E rapidez aí no que a gente puder entregar das informações. E, para isso, é importante que a gente dê soluções mais simples, né, e mais automatizadas, para que isso consiga chegar em vários lugares da empresa, né?
principalmente aí, meu ponto de vista, lá na ponta, né? Lá colocar esses dados na ponta, na loja física, onde tem muita oportunidade mesmo para contribuir com tomada de decisão, nos próprios processos operacionais, por assim dizer, né? Porque isso é importante a gente ajudar também a quebrar a barreira da adoção, do uso da tecnologia nessas pontas, né? Que podem existir essas barreiras. Eu falo isso porque às vezes a gente tem informação, a gente tem dashboards, a gente tem tudo lá, só que ela está num lugar meio escondido, ou complexo de manusear, ou difícil de encontrar, né? Aí, esse seria o panorama aí do que a gente tá vendo aí no varejo, né? Quanto aos impactos do que a gente tem feito, eu acho que quanto mais as áreas de negócio vão utilizando dados e vão contando com a área de tecnologia para dar solução, elas trazem os problemas que elas têm, a gente entra junto nesses problemas, ajuda numa solução, vai criando esse sentimento de colaboração entre a área de tecnologia e as áreas de negócio. Isso faz a roda girar e cada vez mais a área de negócio contar com tecnologia e cada vez mais tecnologia conhecer do negócio. Então, acho esse ponto, diria, colaboração entre as áreas, bem importante mesmo e gera um impacto bem legal. Agora, aqui também queria falar um exemplo mais concreto, assim, de impacto, né? Então, bom, para o nosso negócio, né, a gente tem um monte de ações que a gente tem que fazer para que a mágica aconteça lá no palco, né, na loja, no e-commerce ou na loja física, enfim, tem uma série de ações, desde o fornecedor, estoque, até que a venda ocorra lá na loja, né? Vocês podem imaginar a quantidade de ações e de métricas e de indicadores que são usados para que esse fluxo seja conduzido da melhor maneira possível, né? Então, isso é uma coisa que já é feita há bastante tempo, então, desde os indicadores mais clássicos lá do BI, né, do varejo que a gente tem, que é o quê? Conversão, giro de estoque, margem, tudo isso há muitos anos já é calculado a partir das plataformas analíticas, né? Então, os usuários, nossas áreas de negócio já têm o costume de consumir esses indicadores prontos que a gente disponibiliza. E também aí dos últimos 4, 5 anos para cá, os algoritmos preditivos aí entraram com força total, né? Para também contribuir com mais informações e mais insights. E aí, bom, aí abre uma infinidade de possibilidades, como vocês podem imaginar, sugestão de preço, distribuição de peças, enfim, muitas informações aí ajudando no negócio. É isso, Mafê. Muito bom, muito bom. E eu vou seguir agora esse bate-papo, ó, ladies first, né? Eu apresentando, a gente falou com a Márcia, agora com a Milene, com certeza. Eu queria saber também a opinião da Milene com relação ao bemol, que vocês têm feito e qual o impacto na organização também. Legal. Bom dia, Milene. Bom dia, gente. Primeiro, obrigada, né, por poder estar aqui participando. A Bemol, ela também é acho que, não sei se muita gente conhece, a Bemol é uma empresa do varejo do norte do país, e hoje ela é muito mais que uma empresa de varejo, né? Hoje a gente tem a gente está lançando uma conta digital, mercado, farmácia, então a gente tem um dos maiores bancos de dados, acho que o maior banco de dados hoje do norte ocidental do Brasil. Então, é muita informação que é muito difícil de achar em outros lugares, o que faz essa questão do dado uma coisa muito interessante lá, né? Mas hoje o nosso principal negócio ainda é o varejo, e no mercado do varejo, como a Márcia falou, assim, né, a gente se move por dado, né? Porque você vê, assim, hoje a indústria, né? Eu uso muito o exemplo da Amazon, né? A Amazon é onde provavelmente gostaríamos de chegar. A Amazon, eu acho que como o Oswaldo trouxe na conversa dele, ela era uma empresa de varejo, aí de repente já está concorrendo em outras indústrias, né? E a gente tem tentado fazer isso porque essa questão da inovação, da gente estar sempre, não só a gente, né? Como eu já trabalhei na Via Varejo também, mas todas as varejistas, né? Quando a gente está falando em varejo, a gente tem que estar sempre se inovando e utilizando o dado, se você não tem o dado para você fazer essa tomada de decisão, né, para onde ir, qual indústria
investir, você está dando um chute no escuro, porque o dado ele não necessariamente precisa ser só o dado que eu tenho, né? Um dado de mercado, que para onde o mercado está indo, é muito mais a gente trazer recursos para a tomada de decisão, né? Então, no panorama do varejo, assim, acabei me estendendo um pouco, é super importante dado, ele está no core do que a gente faz, né? E sem ele, as empresas ficam para trás, né? Como o próprio Oswaldo falou, a gente não consegue evoluir. Na Bemol, a gente começou uma estrutura de dados recente, né? Faz um ano que a gente tem uma estrutura melhor, mas o fato de você ter relatório sempre foi uma coisa muito importante, né? A gente tem isso, é o ar que respira, pelo menos os diretores, né? Eles estão sempre buscando números para tomada de decisão, para onde ir, para como ir, né? Para qual velocidade a gente tem que se movimentar. Claro que analytics, o termo analytics eu vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente for entrar no próximo tópico. Acho que você sair de uma realidade onde você olha relatórios para você realmente trazer analytics, aí é um outro passo que a gente está dando. Mas a questão de ter dados na tomada de decisão, principalmente a nível da diretoria, hoje na Bemol, é super importante. Nada é feito nas reuniões com eles sem você ter antes um dado para você mostrar por que você está fazendo o que você está fazendo. Acho que essa questão do tiro no escuro resume bem, né, Milene? Exatamente. É bem uma frase isso. melhor, mais rápido. Bom, e do varejo, agora eu queria saber sobre o mercado farmacêutico. A mesma pergunta, então, para o Thiago Scala, da Axê. Olá, Bom pessoal, dia, tudo bem? Thiago. Bom dia. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu fico feliz. É legal falar logo na sequência depois dos varejistas, porque eu tenho 11 anos aí de varejo, então passei pelo Grupo Pão de Açúcar, passei pelas Pernambucanas, vi os dados sendo utilizados desta forma, como vocês colocaram, no varejo, e ver eles, como a gente explora dados hoje na indústria farmacêutica, é uma coisa bastante interessante, porque principalmente no que se refere à pesquisa e desenvolvimento, né? Para fazer pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento, né? Era muito custoso, sempre foi muito custoso e sempre muito demorado também. Se investia muito dinheiro em pesquisas que não davam em nada, né? Você precisava identificar um composto numa determinada planta ou em qualquer situação do tipo, simular hipóteses em cima disso e aplicar isso em animais e ver se aquilo poderia resolver, ser útil para alguma coisa. E hoje você pode encurtar esse caminho por meio de dados, cruzando referências de resultados anteriores, prognósticos, reações específicas em determinados organismos, enfim, e começar a ter hipóteses um pouco mais palpáveis, né, do que era aquele tiro no escuro de partir do nada, do tipo, descobrir um composto numa planta, vamos ver no que isso vai dar. Não, agora eu consigo fazer já simulações muito mais rápidas, acelerar esse processo e torna o processo de desenvolvimento e pesquisa, né, além de mais rápido, mais barato, né, e também mais assertivo, nos próprios testes clínicos mesmo, né, que é uma coisa que puxa, de novo, vai lá, né, desculpa, que demorou pra caramba para descobrir, quando eu descobri, agora eu tenho que ver se esse negócio funciona, né, já era um processo também muito moroso, muito custoso, e agora você consegue já se antecipar e projetar, né, com tecnologias de predição e tudo mais, se aquele composto, do jeito que ele ficou, se ele vai ser assertivo num determinado organismo, numa determinada pessoa e tudo mais. Também é bastante interessante, porque se você cruzar esses dados com características dos pacientes, você pode fazer uma coisa que a gente chama de medicina de precisão, né? Ser mais assertivo no tratamento. E isso vai aumentar a eficácia, vai trazer mais saúde, vai trazer mais qualidade de vida, né? Então, isso é muito bom, o dado é muito importante. E, lógico, o uso comum, que é vendas, marketing, né? E a colaboração entre as descobertas que são feitas, mas essa coisa de acelerar, né, essa entrega de uma solução para a sociedade, é disso que a gente está falando. E é engraçado falar disso, porque quando a gente falava de acelerar
a entrega de medicamentos em época de pandemia, a gente pensava antes, uma gripe, uma coisa mais leve, e agora que a gente entra numa pandemia como essa que nós estamos passando, né, já há 2 anos, então a gente vê qual é a importância do mercado farmacêutico na utilização de dados e ser muito assertivo na resposta que a população precisa. Com certeza, a chave aí de tudo. Bom, agora gostaria de chamar aqui o Roberto Basso para a próxima pergunta da Nutri, falando sobre como vocês estão lidando com a questão dos silos, né? Que o Rafael e o Oswaldo já falaram nas suas apresentações, né? Que iniciativas você vê e a indústria vê com relação a esse problema? Como evitar? Bom dia, Mafê, obrigado pela pergunta. Bom dia. Bom dia aos convidados aí também. Acho que vou contextualizar aqui o que é a Nutri, né? A gente é um varejo, é o maior fornecedor mundial de insumos e serviços agrícolas, e que vem crescendo muito no Brasil, e eu acho que a gente entra muito nessa questão de silo, porque a gente vem crescendo através de aquisições. Talvez não seja o cenário para todas as indústrias, toda a audiência, mas que agrega uma grande complexidade quando a gente começa a falar de silo, né? Então, quando eu penso em silo, eu penso em alguns aspectos, né? O primeiro é esse tecnológico, que eu acho que o Oswaldo e o Rafa abordaram super bem ali, não tenho nada a agregar. Acho que a única coisa que eu queria reforçar em termos de tecnologia realmente é parte para cloud. Eu acho que isso, por exemplo, já quebra muitas das barreiras que a gente tem. Então, hoje, quando chega uma nova empresa, ela tem sua própria tecnologia, sua própria infra. Até você equalizar isso, né, dentro de um grupo é muito complexo. Então, você ali estando na cloud, minimamente você já consegue contornar alguns desses desafios, tá? Meu único alerta aqui é que geralmente quando você está em cloud, você pensa na tecnologia que é escalável, né? Não esqueça de pensar no parceiro que também tem que ser escalável para isso, tá? Acho que a gente esquece de pensar aí no aspecto pessoas, time e equipe, né? Só pensa na tecnologia. A tecnologia, você tendo budget, você escala ali, mas se você ficar preso ali nos limites do time, planeja anualmente, então preveja budget também para contar com bons parceiros nisso, tá? Aí dentro de tecnologia ainda tem o aspecto da distribuição, né? Como que você distribui esses dados para que as pessoas tenham acesso. Então, eu acho que existe um outro silo que hoje a gente tem uma tendência de falar esse é o ambiente de dashboard, de reporting. Eu acho que foi abordado um pouco aí pelo Rafa e pelo Oswaldo também a questão de AI, de machine learning, mas como que a gente começa a incorporar isso dentro da jornada dos nossos usuários, né? Então, um vendedor que está ali acessando suas transações, ele pode minimamente enxergar quais são as preferências daquele cliente, uma sugestão de venda, uma oportunidade. Então, assim, como que você não tem essa quebra, né, na jornada de, peraí, agora eu tenho que sair e ir na minha base ali de analytics e olhar qual a oportunidade, vou voltar. Então, assim, isso tem que ser transparente, tanto para o cliente final quanto para o usuário interno, tá? Isso para mim também é outro silo enorme que pode dificultar a adoção. E eu acho que eu deixei por último um que para mim é extremamente importante, que você pode resolver a tecnologia, pode resolver esse do meio, mas se você não cuidar do tema principal da nossa discussão hoje, que é cultura, você vai acabar criando um silo de qualquer forma, onde as áreas vão começar a operar de forma independente. Então, finanças vai fazer os seus reports dentro da sua plataforma integrada, mas que só contém uma perspectiva de finanças. A vendas vai seguir o mesmo caminho, o marketing vai seguir o mesmo caminho, e aí essas coisas não se conversam, né? Assim, os dados estão disponíveis, a tecnologia está suportando, mas você gerou silo de qualquer forma. Então é muito importante que aconteça essa promoção dessa troca entre as áreas, né? Que você tenha um steward, enfim, qualquer papel que você queira chamar, um CDO, que faça com que isso aconteça, essa comunicação, essa geração desse insight cross-border, né? Então, quando você pensa em uma promoção, você pode esbarrar ali numa questão de limite de crédito e de repente você pode chegar uma oportunidade de oferecer um serviço financeiro. Então, quando você começa a passar entre as áreas, eu acho que surgem oportunidades e aí, de fato, você pode falar que você quebrou essa barreira dos silos. Tá? Para não virar uma torre de Babel, né, Roberto? É isso aí. Bom, agora eu vou chamar agora o Fábio para complementar, para falar sobre a experiência da Heineken. Eu começo fazendo um pedido de desculpas, Fábio. Eu falei o seu sobrenome errado lá na frente, é Fábio Criniti.
da Heineken, certo, Fábio? Conta como que é a sua experiência aí nessa gigante, né? Nessa empresa, nesse porte aí da Heineken. Não, tranquilo, Mafé, acontece. Bom, obrigado, pessoal, pela presença de todos, obrigado pelo convite aí, e acho que complementando, né, o que todo mundo já falou, então pode parecer um pouco repetitivo, mas vou até numa linha também que o Oswaldo e o Rafa comentaram, né? Eu acho que como a gente lida com silos, né? Antes de mais nada, e falando em pessoas, para a gente é muito importante, né, definir um time de representantes que envolve todas as áreas da companhia, né? Então, pessoas que são responsáveis por definir o caminho que a gente está seguindo com relação a dados. Então, quais dados que a gente tem que ter centralizado, quais são os relatórios, quais são as perguntas de negócio que a gente quer responder como companhia, né, para a gente mover para uma linha de Advanced Analytics, e aí cada um chama de um jeito, né, comitê de dados, turbo de dados, então acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa ter, né, e temos, e aí representantes multifuncionais, né, de todas as funções, e a liderança pode ficar dentro da TI, mas cada um tem o seu papel, né? E também para lidar com silos, acho que é muito importante a gente alinhar a estratégia de dados, né, que nós temos, que nós enxergamos como TI com a estratégia da companhia. Então, acho que foi o Rafa que comentou, né, que informação vai estar em 2022 em 90% da estratégia da companhia. Na Heineken não é diferente, está, né, globalmente falando. E a gente não deve ter uma estratégia só de dados ou de tecnologia que não converse com esses objetivos, né? Também entendo que é vital, né, para acabar com silos, a gente ter programas de governança de dados e alfabetização de dados, né? Além de algo muito importante que ninguém tocou, mas para a gente foi essencial, que é definir qual modelo que a gente vai seguir, né? Se é um modelo centralizado, onde todo mundo fica na TI, se é um modelo descentralizado ou um modelo híbrido, né? E aqui não tem o certo ou errado. Dependendo do negócio, um faz mais sentido que o outro, né? Então, eu venho de uma experiência onde a gente vivia num modelo centralizado e agora vivendo algo completamente diferente na Heineken e com modelo híbrido, né? Então, para mim, é dessa forma que a gente lida com silos de dados, além do que o Basso falou, de ir para a cloud, de centralizar e tudo mais, mas acho que essencial para mim é essa turbo de dados, essa estratégia alinhada com a estratégia da companhia e programas para desenvolver as pessoas nessa cultura de dados. É isso aí. Muito bem. Então, agora, para amarrar esse assunto, queria a opinião da empresa de tecnologia, né, da Microsoft. Oswaldo, qual que é a importância de se resolver essa questão, né, esse problema aí dos silos? Como que as organizações podem agir? Então, legal, Mafé. Só complementando o que o pessoal falou muito bem aqui. Já falaram tudo, né, praticamente. Eu concordo. Não, eu diria que uma grande vantagem do nosso tempo é a quantidade de tecnologia disponível que nós temos. Então, antigamente, para ter um insight de negócio, um executivo, um diretor, uma área de negócio, ela tinha que pedir para a TI. Então, ela falava, TI, me manda um relatório aqui de vendas, me manda um relatório de performance, de algum indicador, KPIs, né? Muito aquela cultura dos KPIs. A gente tem hoje uma cultura mais de OKRs, né, indicadores de performance de negócio. Então, com essa parte que a gente chama de self-service BI, isso está expandindo até para a gente chegar no self-service AI, né, de inteligência artificial, e a cultura no-code, low-code. Então, eu não preciso ter um super especialista de dados para ter acesso aos dados. Então, as áreas de negócio têm isso, né, aquela grande mudança. Antigamente, a gente ia para uma reunião de executivos com um slide, falava, olha, essa é a performance do negócio. Aí no comitê alguém perguntava, poxa, mas e em 2018, como que estava? Aí tinha que falar, bom, na próxima reunião eu vou preparar os dados e eu trago essa informação para você, né? Agora a gente tem um dashboard que a gente simplesmente aperta ali 2018 e mostra a performance do negócio sobre qualquer ótica, né? Dá para fazer vários tipos de análise. Então, quando a gente fala de quebrar silos, é isso, é democratizar os dados. Ele não vai ficar centralizado só na TI, ele permeia toda a organização. E a mesma informação, um chavão, né? Data is the new oil, e tem vários jargões desse tipo, mas realmente quem tem dados tem o poder. Então, as empresas, até
fazendo esse link, que é um assunto que a gente pode abordar aqui, quem tem o dado tem mais valor de negócio. A gente pega as big techs, né, as empresas que têm maior valor de mercado hoje, são as empresas que detêm a maior quantidade de informações. E aí, as empresas menores, o que elas podem fazer? Tomar decisões a partir daquela mesma informação. Esse que é o grande segredo. Então, a área de RH ela pode pegar um mesmo dado para pensar que perfil de profissionais ela vai contratar, porque ela sabe que a previsão de receita ou a previsão de posicionamento de produto é aquele. A área financeira toma uma decisão de investimento ou não a partir dessa mesma informação de cliques, por exemplo. Né? Quantos cliques na nossa postagem teve? Eu posso investir mais em pessoas, eu posso gastar mais, ou posso lançar um outro produto, todos com aquela mesma informação. Então, acho que esse é o grande legado, a grande diferença que a gente tem hoje em comparação a outros anos, em termos de quebrar esses silos da informação, não ficar só numa área, só numa gestão. Muito bem. Ó, eu vou fazer mais um lembrete agora para quem está nos assistindo. Ainda dá tempo de você participar para concorrer à Alexa. É só responder ao questionário que tem aí na sua tela. Aponte o seu celular para o QR Code, responda o questionário que automaticamente você já participa aí do sorteio. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, voltando agora para a Milene, da Bemol. Quais os principais desafios que a empresa precisou superar na implementação das soluções de dados, né? Na arquitetura, na coleta, no tratamento, organização, na disponibilização? Você pode contar um pouquinho mais sobre essa jornada aí para atingir resultados? Claro. Bom, a gente está nesse processo ainda, né? Como eu falei, a nossa área de dados é bem recente. Eu entrei na Bemol faz 1 ano e foi quando a gente oficializou uma área de dados. A gente já tinha uma área de AI, mas com a forma de tratamento de dados ainda muito local, né? Então, cada time tirava o seu dado, guardava localmente ou na máquina de algum colaborador ou em alguma nuvem deles mesmo. E então esse processo, acho que quem tem experiência, você não resolve ele da noite para o dia. Então a gente está ainda nessa construção e os desafios eles ainda são muito latentes, né, no nosso dia a dia. Mas eu acho que um dos principais desafios, né, ela passa por cultura, porque, por exemplo, para tratamento de dados, né, quando você está falando em você não ter uma cultura de dados numa empresa, o que isso remete é que as pessoas elas não estão preocupadas com o ciclo do dado ou com o impacto que o trabalho que elas fazem em cima do dado tem, né? Então, vou dar um exemplo de coleta, né? Quando você não tem uma cultura de dados, a pessoa não se preocupa se ela vai coletar os dados que são necessários, se ela vai coletar o dado direito, se o dado vai estar validado desde o início. Quando você não tem uma cultura de dados, quando a pessoa ela vai montar uma tabela, ela não se preocupa em ter data de atualização e ela garantir que você não vai sobrescrever uma linha. E são coisas pequenas, mas que elas fazem com que, quando você vai utilizar o dado para a tomada de decisão, ou você perca a informação, ou você não tenha a veracidade da informação, ou você não consiga, muitas vezes, a informação que você precisa porque ela se perdeu no meio do caminho, né? Então, esse trabalho, apesar de ser uma coisa, um desejo muito forte da nossa diretoria, ele é um trabalho que começou um pouco mais assiduamente há pouco tempo. Então, todos esses desafios de como você coleta, de como você valida o dado, de como você constrói todas essas estruturas de dados, eles ainda são muito latentes no nosso dia a dia. E a parte do que toma trabalho para a gente, né? Toma nosso tempo. Um outro desafio, né? Eu venho de uma indústria, eu venho de startups, né? Estou na Bemol, mas passei por muitas startups e venho do mundo bastante de open source, né? Hoje a gente está na boa parte da nossa estrutura na Microsoft, mas a gente está fazendo um mix, né? Isso acaba também sendo um grande desafio, né? Como é que a gente traz esse mundo open source para a Microsoft? A gente está tendo sucesso, está tendo todo o suporte, mas a parte técnica também tem sendo um grande desafio para a gente, porque mais do que um produto de BI, ou a gente tem um produto de Analytics, a gente está fazendo uma plataforma self-service, né? E a gente hoje entende que todas essas ferramentas open source, elas dão a flexibilidade que a gente precisa para testar o produto da forma que a gente quer testar, né? Então, acho que esses são os desafios do ponto de vista de engenharia, né? Já de Analytics, hoje a gente tem um time de Analytics muito mais robusto, né? Mas também por a gente não ter uma cultura de dados dentro da empresa,
a gente tem esse desafio de fazer as pessoas entenderem que a gente não simplesmente faz relatório, que a gente não está lá para você dizer para a gente o que tem que estar dentro do relatório, mas sim para entender que a gente está aqui para entender o problema de negócio e trazer a melhor forma de a gente utilizar esses dados para tomada de decisão, né? Então, a cultura ela está no centro de tudo isso, né? E a gente acaba só sofrendo as consequências dessa cultura nessa construção desse ecossistema que a gente está fazendo. É uma questão de tempo, né, Milene? Ah, com certeza. Eu tô super animada e muito positiva porque a gente tem o apoio e o interesse e as pessoas muitas delas entendem a necessidade de dados, né? Elas querem usar os dados, então elas estão muito abertas para a gente falar assim como a gente vai fazer isso juntos. Ótimo. Eu passo a bola agora para a Márcia, da CIA, para falar sobre os desafios também. Legal. Bom, acho que o primeiro desafio que eu considero bem complexo que a gente teve nessa última época foi de adequação ou adaptação do volume de dados e de análises, de tudo que a gente tinha, adaptar tudo isso para os novos tempos, né? Que novos tempos que eu quero dizer? As mudanças que a gente teve aí no comportamento de compra, as mudanças que são necessárias para as comparações de dados, eu já não consigo comparar esse ano exatamente com o ano passado, aí tudo devido à situação que a gente está passando com a pandemia, né? Então, a gente precisou se adaptar, porque isso trouxe para a gente o quê? Mudança, né? Então, a gente precisou se adaptar muito rápido e para poder entregar essas análises que fizessem sentido frente ao cenário que a gente está vivendo, né? Um outro desafio que a gente tem é a qualidade de dados, né? Acho que a Milene já falou um pouquinho, né? Como que eu garanto que a fonte de dados que eu estou trazendo é confiável? Como que eu garanto que eu estou tratando adequadamente, armazenando adequadamente? E como que eu meço se essa qualidade é boa ou não, né? Então, a gente tem algumas ações nesse sentido, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda em relação a isso. Mais um ponto que eu acho que pega bastante é a performance das nossas plataformas, né? Porque quanto mais aumenta o volume de dados, o tipo diferente de dados que eu estou trazendo, e também quanto mais eu trago analistas para fazer self-service ou para experimentar com esses dados, mais eu vou enfrentando esse desafio de como a minha plataforma vai se comportar, a performance que ela vai ter. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante que a gente tenha um desenho da arquitetura, né, que permita essa evolução, que permita que esse crescimento aconteça e que o aumento do uso também aconteça. E, por último, eu acho que a necessidade de treinamento, acho que não tem como fugir disso, né, de comentar sobre isso. Então, o treinamento que eu digo aí não é só para o pessoal de TI, né, mas de tech, mas também para as equipes de negócio que vão fazer a experimentação com os dados, né. Treinar as pessoas para experimentar os dados aí passa a ser crucial se a gente quer ir para essa cultura, né. E, inclusive, conecta com o ponto anterior que eu falei, que garante a saúde das minhas plataformas analíticas, uma boa performance, né? Porque eles vão saber fazer bom uso da informação da maneira correta. E só somando um pontinho aqui nesse tópico, o treinamento aí não é só também da tecnologia, né? Também a importância do treinamento nos conceitos, nas definições, nas regras que essas informações têm ou que precisam ser aplicadas, né? Bom, indo direto ao ponto, aí seria o desafio de catalogar e disponibilizar metadados, né? Que é um dos pilares aí da governança de dados. Muito bom, muito bom. Agora eu direciono a pergunta para o Thiago, da Xê, para falar um pouquinho sobre as oportunidades geradas pela cultura data-driven, né? Quanto à expansão para outros tipos de negócio também, oportunidades que antes não foram exploradas. Como que você vê essa questão aí, Thiago? Uma boa pergunta. Eu já estava até imaginando que você ia falar alguma coisa de desafio, eu já estava até com a resposta na língua aqui. Se quiser falar um pouquinho,
O nosso tempo está curto, mas rola. Não, em relação a desafios, eu nem vou entrar muito no detalhe, sendo bem direto, né? Além de tudo isso que vocês colocaram e o que a plateia também já sabe, né? Todos os ouvintes sabem dos desafios tecnológicos e dinheiro e tudo mais. Além disso, eu acho que o maior desafio é ensinar as pessoas a pensarem em dados, né? Não, e pensarem pautados para dados. E eu não digo só a organização, a área de negócios, mas eu digo a própria tecnologia, no sentido de abrir mão e, de fato, democratizar os dados e entregar para as pessoas que, de fato, conhecem os seus negócios, conhecem as suas, têm domínio das suas áreas de negócio, né? Em relação à oportunidade, estes insights que surgem, né? E aí talvez seja ainda um desafio muito grande, que é conseguir olhar para os dados e, eu vou falar de maneira bem lúdica, ouvir o que eles têm a dizer, né? Conseguir transformar esses dados em informação de fato. E não só olhar para os dados como aquele velho viés de otimização de processo, de acelerar alguma coisa dentro do departamento, mas colher coisas inimagináveis, antes inimagináveis, né? Se eu cruzar dados de pesquisa de medicamento com comportamento genético dos pacientes com quem eu tenho acesso versus situações regionais, o que isso pode me trazer de insight? Cruzar tudo isso e parar para ouvir o que eles têm a dizer. E os dados dizem, né? Quando você para ouvir os dados, você começa a mergulhar neles, eles começam a trazer insights para você, e é dali que vem surgindo as ideias para você colher, desenhar, colher resultados desenhando novos modelos analíticos, fugindo do que já existe aí de biblioteca pronta no mercado. Muito bem, muito bem. Agora um recadinho para Ellen, a nossa produção aí, a nossa gestora do evento, para ela já começar a fazer o sorteio, hein? Porque agora são 11h13, o papo está muito bom, daria para a gente ficar conversando aqui até o final da tarde sobre esse assunto, mas infelizmente a gente tem que otimizar um pouquinho mais. Então vamos lá, eu queria saber agora, deixa eu ver para quem que eu vou perguntar. Vou perguntar para o Fábio. Falando agora com os líderes que estão aí na nossa plateia, né? Os nossos web espectadores. Que dicas que você pode dar para eles, para que eles possam traçar uma visão ali para construir propostas de valor junto às áreas, para terem, né, essa cultura de dados nas empresas? Beleza. Bom, então vamos falar, né? Como que eles podem fazer isso? E acho que eu separo aí em 5, 6 tópicos, né? Acho que primeiro definir onde eles querem chegar, né? Se eles querem só organizar os dados, se eles querem utilizar os dados para gerar análise, ou se eles querem que o dado realmente faça parte da cultura e influencie a estratégia dela, né? Porque uma coisa é a gente estar alinhado com a estratégia, mas que os dados influenciem e direcionem mudanças até na estratégia, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Importante que toda a organização entenda o valor do dado, né, como um diferencial competitivo e impulsionador aí de eficiência e eficácia, né? Então, importante a comunicação sobre a estratégia definida ou sobre o objetivo que você definiu, né? Essa estratégia tem que estar muito alinhada com a liderança, né, e definir qual o melhor modelo que eu falei lá atrás, né, se é um modelo híbrido, descentralizado, centralizado. Engajar as pessoas, e aqui eu acho Vocês perderam a conexão com o Fábio também, ou só eu que não estou escutando? Agora voltou, Fábio. Né, que os líderes engajem as pessoas que tenham aptidão por dados, ou conhecimento. Voltou, travou? Vamos lá. Agora eu estou te ouvindo. Então, não sei onde parou, mas né, acho que estava falando engajar as pessoas, né? Boa. Então, engajar as pessoas que tenham aptidão por dados, né? E começar com iniciativas pontuais, mostrando o valor que esses dados têm e podem gerar na companhia, né? Podem trazer uma vantagem competitiva. E depois de testar, né? Praticar um pouco, expandir os horizontes, né? Acho que aí, aos poucos, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo, tem que fazer as coisas
aos poucos. E acho que, por último, e tão importante, né, que deve ser feito durante a jornada toda, é comunicar, né? Comunicar as expectativas, os desafios, os resultados positivos ou negativos, né? Então, o Thiago estava falando da parte de analytics, né? Podem ter resultados negativos, isso faz parte da jornada de dados, né? E não desistir, né? Acho que não desistir, acho que a Milene comentou, ela está 1 ano, é um processo, né? E eu estou há 7 meses na Heineken, 8 quase, e é um processo, né? É um processo de conscientização, de evangelização, educação das pessoas. Então, acho que essas são as dicas que eu dou para quem está nos ouvindo. Perfeito. E a Nutrim é uma empresa que está em expansão, então agora eu queria ter uma palavrinha também do Roberto Basso. Boa. Vamos lá, acho que agregando aí ao que o Fábio comentou e compartilhando um pouco até do que funcionou bem aqui para a gente, né? A gente construiu o que a gente chama de experimentos, né? Que acho que é um pouco do que o Fábio falou ali de começar pequeno, você define muito bem o seu escopo inicial, né? Não tenta abraçar o mundo, a gente sabe que esse mundo de dados ele é gigante, né? Então, pega um espaço pequeno ali, preferencialmente com várias áreas, e faça muito bem feito. Eu acho que assim, existe um ponto onde você ganha confiança a partir desses pequenos projetos, desse começo. Então, a primeira vez você vai ter que pedir budget, correr atrás. Na segunda, o pessoal vê que a coisa começa a funcionar, eles que vão começar a te dar budget e pedir resultado. Aí a pressão muda de direção, né? Então, acho que essa é uma das dicas aqui, né, para começar a ir ganhando a confiança, comunicando, como o Fábio falou, acho que divulgando esses resultados positivos. Acho que assim, a grande sacada do experimento também que é baseado numa hipótese, né? Então, a gente trabalha muito alavancado em OKRs, a gente define os OKRs e no final a gente mede, assim. Eu acho que é natural, né, que a gente não gosta de errar, mas de fato o experimento serve para isso, para você comprovar se você está no caminho certo ou no caminho errado e você corrigir rápido, tá? Então, eu acho que essa é uma mudança cultural também que é muito importante, tá? Geralmente, eu sei que rola uma deprê, mas absorve e bola para frente depois. Eu acho que, por último, acho que se alavancar de ferramentas, tá? Acho que tem muita coisa boa, pronta, que você já começa muito rápido. Eu acho que, dependendo do seu nível de maturidade lá na frente, você vai querer construir as suas próprias tecnologias, suas próprias soluções, mas eu acho que de começo, você pegar uma tecnologia que já traga embutido alguns desses conceitos, somente quando a gente fala de segurança, tem muita questão que preocupa hoje, né? A gente está num cenário de LGPD, de muita expectativa com relação a dado. Então, quando você está trabalhando dado interno, é uma coisa, você começa a tratar dado de consumidor, dado externo, você agrega outras preocupações, você tem que envolver as áreas responsáveis, e assim, tem tecnologia para tudo, tá? Que ajuda nesse sentido. Acho que não tem problema nenhum você começar alavancado nisso e com o tempo você entendendo, né, o que faz sentido para você, o que não faz. Roberto, você estava lendo a minha mente, porque eu já estava pensando nas ferramentas para a próxima pergunta para o Oswaldo. Oswaldo, fazendo um fechamento, então, desse evento, já que a gente está mais ou menos chegando aqui nos minutos finais, a importância, né, de você ter uma boa, uma empresa ali de confiança para, enfim, você fazer toda essa análise de dados, as ferramentas certas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Sim, isso que o Roberto falou, de ter as ferramentas que já ganham tempo, né, no processo de análise, é fundamental. Então, existe hoje uma série de já algoritmos prontos, a gente falou de no-code, low-code, então, aquelas aplicações que você clica e arrasta e cria um modelo, você já consegue tratar os dados e ter uma visibilidade, conectando com o que a gente estava falando de silos, né? Então, antigamente, a área que detinha aquele dado, o dado ficava ali, era o My Precious lá, que eu brinco, né? Não, essa informação é minha, ela não sai daqui, para a gente que ela serve. Com essas novas ferramentas, eu consigo democratizar o acesso à informação, né? Linkando com o que a gente estava falando de gerar uma proposta de valor, com essas informações, e aí o Big Data trouxe essa vantagem, né, de ter muita informação, muita capacidade de processamento, eu consigo ter uma visão holística, uma visão total da informação. E aí consigo tomar melhores decisões, que é o que a gente estava falando da cultura data-driven para gerar insights. Tem empresas que têm muitos dados, mas ela não consegue tomar decisões assertivas com aquela informação. É a diferença de dado e informação, né?
Então, eu diria que a nuvem tem um papel central nisso, porque a gente consegue escalar, a gente estava falando aqui, né, de ser escalável, Roberto falou de errar rápido, então eu consigo criar modelos, testar, não funciona, vamos tentar outro. A gente não tem um super investimento, por exemplo, antes da opção da nuvem, no on-premise, a gente tinha que comprar um hardware, comprar um servidor, montar uma equipe gigantesca, então é um especialista de banco de dados, um especialista em backup, um especialista em segurança. Na nuvem eu consigo rapidamente subir um workload, fazer um teste, colocar em produção, ver se o mercado reage, se aquilo funciona, pivotar muitas vezes, né, mudar a abordagem, traçar novas estratégias. Então tem uma suite ali, um toolkit. A Microsoft tem uma série de sistemas, produtos, plataformas para isso, não só para testar, e a gente falou a Milene comentou, né, acho que a Márcia comentou também de treinamento. Então, a gente tem uma série de opções para as empresas treinarem, capacitarem os seus funcionários, quanto para ambientes de produção, ambientes complexos, nessa linha de democratizar o acesso. Então, isso com certeza, precisa estar na agenda do executivo e na estratégia de implantação das companhias. Maravilha, maravilha. Ó, daqui a pouquinho, hein? Já estou em contato aqui com a Ellen, daqui a pouquinho eu vou dar o nome do ganhador aí, da Alexa. Enquanto isso, queria agora as palavras finais do Rafael da Iteris. Iteris responsável aí por esse evento maravilhoso, cheio de informações muito ricas, em parceria com a Microsoft. Rafael. Legal, Mafê. Acho que queria, para fechar esse nosso evento, agradecer o compartilhamento, a participação de todos aqui, principalmente do pessoal aqui no nosso roundtable. Todos são clientes da Iteris, que nos orgulha muito. Foi muito legal ver cada parte da jornada que mostrou bem um pouco do que eu falei, do que o Oswaldo falou, de que todo mundo trouxe. Cada organização tem o seu desafio, cada organização tem o seu contexto. E, digamos assim, e aí cada problema pede uma solução. A gente não... O Oswaldo comentou no início, eu acredito muito, não tem uma receita de bolo. E é legal você contar com o parceiro certo para conseguir compreender o seu problema, entender o seu contexto e atuar na sua solução. A gente pode ir aí um pouquinho do Next Gen lá do Gabriel, que é entender um pouquinho o seu contexto, o seu desafio, seja, por exemplo, DevOps, seja, por exemplo, mobile, ou principalmente, falando aqui do nosso evento na cultura data-driven, o quanto essa parte de dados hoje está complexa. E, por exemplo, a gente está participando de projetos de DevOps, de projetos completos de DevOps, só falando em dados. Então, como as coisas estão permeadas junto hoje em dia, como as coisas estão complexas. E, digamos assim, essa importância de educar também as pessoas, né? Acho que todo mundo acabou falando um pouco disso. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. A gente já chegou no final aqui do nosso evento, não sobrou muito tempo para as perguntinhas, mas tem uma muito interessante, várias pessoas perguntaram coisas nesse sentido sobre essa parte de educar as pessoas, né? De como que eu faço isso. Acho que é importante lembrar, a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas, e as pessoas são o centro de todas as ações que a gente está traçando aqui, inclusive em tecnologia. Então, elas são o ponto central, educar as pessoas e levar a cultura, é conseguir transformar a tecnologia em resultado. Então, é essa a mensagem, e o como é o dia a dia, é como a Milene trouxe, é o trabalho do dia a dia, acho que todo mundo, o Roberto também destacou, esse dia a dia é o mais importante, e também a mensagem final vocês têm ajuda, as organizações hoje existem parceiros no mercado, como a Iteris, que conseguem compreender o seu contexto e te ajudar nessa jornada, seja mais tecnologia, seja mais estratégia, tá bom? Perfeito. Olha, Rafael, vou deixar você até falar mais um pouquinho, viu? Porque eu ainda não recebi o nome do ganhador. Ele está trabalhando. Ainda não. De repente, a gente pode ter uma consideração final aí dos nossos participantes em, vamos lá, 30 segundos cada? Será que a gente consegue esse desafio? Vamos começar com a Márcia? Vamos lá. Eu acho que um ponto legal que eu queria reforçar aqui foi o que o Fábio falou, né, do como a gente vai trabalhar no modo centralizado ou descentralizado, né, que não tem certo nem errado. A gente está experimentando também modo descentralizado, só que híbrido, né, porque a gente entende que uma certa dose de governança e de centralização ali é necessária. Então, esse modo híbrido
também está funcionando, acho, para a gente, né? Então, achei legal esse comentário do Fábio e queria finalizar também com ele, reforçar. Muito bem, vamos agora para o Roberto. Obrigado. Acho que o grande ponto para mim é pensa sempre no que você quer dos dados, né? Eu acho que pensa de trás para frente. Onde eu quero chegar com esses dados? O que eu preciso fazer para atingir esses objetivos? E foca nisso. Acho que sem querer desmerecer tecnologia, né? Como sou um líder de tecnologia também, eu acho que volta no ponto também. O quanto você puder economizar de tempo ali para dedicar no negócio, também faça, que é extremamente importante. Muito bom. Fábio, suas considerações? Só pegando o gancho do Roberto para fechar, então faça o dado trabalhar para você, né? E não você trabalhar para o dado. Acho que é isso. Quando você conseguir fazer isso, você gera um diferencial para o negócio e aí todo mundo abraça a estratégia. É isso daí. Milene? Eu acho que, quando você está falando de cultura, acho que o que o Roberto falou lá para trás, né? Teste, cada lugar tem a sua particularidade, cada lugar tem a sua história, as suas pessoas, né? Então, testar, inovar, experimentar, né? Eu acho que isso é super importante nesse caminho da cultura. E eu acho que o Fábio trouxe agora, né? Faça o dado trabalhar por você, é super importante. Eu acredito que o dado ele tem que virar o fim e não o meio, né? Então, tenha isso como um destino e não desanima. Tiago, agora. Eu diria para que não tenham medo. Não tenham medo de abrir mão do controle. Eu vejo muita tentativa de controle em nome da governança ainda, sabe? A estrada é incerta, gente. Então, deixa aí. Muito bom. Recebi aqui um aviso do Além, falando que a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Vamos compartilhar a tela para todo mundo que está nos assistindo ver ali o negócio rolando em tempo real. Então, vamos lá, Ellen? Como que vai ser a dinâmica? A gente espera a tela ser compartilhada e a gente faz o sorteio? Aí, perfeito. Já estamos com a tela ali. Você sabe, já todo mundo fazendo figuinhas, porque estão concorrendo a uma Alexa Echo Show 5. Aí, as pessoas já estão ali na lista para fazer o sorteio. Sortear. Vai, gente, figuinhas. Tchan, 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 tchan. Já temos o resultado? David Santana da Silva. David Santana da Silva foi o grande vencedor aí da Alexa Echo Show 5. Parabéns, parabéns. A produção vai entrar em contato com você, então, para te falar como que você vai receber esse super prêmio, tá bom? Combinado? Gente, muito obrigada, viu? Desculpa aí avançar um pouquinho no tempo, mas acho que, enfim, 11h30 está um tempo bom para terminar esse evento, né? Não foi tanto que a gente estourou, não. Obrigada, viu, pela participação de todos aqui nesse evento. A gente termina assim essa primeira edição do Iteris Data Talk. Espero que vocês todos tenham gostado. Queria agradecer a todos os nossos convidados aqui hoje. Roberto Basto, da Nutrien, Milene Mondek, da Bemol, Fábio Krinichi, da Heineken, Márcia Castro, da CIA, Thiago Scala, da Axê, e, claro, um agradecimento especial ao Oswaldo Aranha Neto, da Microsoft, e também ao Rafael Souza, da Iteris. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento também. Obrigado, e até uma pessoal. próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo evento. Tchau.